Olá pessoal, neste vídeo nós vamos iniciar nossos estudos de PHP, tá? Então, primeiramente, eu vou falar sobre alguns conceitos iniciais que é importante a gente conhecer antes de começar a trabalhar de maneira mais prática com o PHP, ok? Bom, por enquanto, pessoal, até então, nós havíamos usado tecnologias client-side, ou seja, tecnologias que funcionam no lado cliente, ou melhor, né, tecnologias que são executadas no navegador do usuário, né? O CSS, né, o HTML, o CSS, o JavaScript, são tecnologias que dependem apenas de um navegador para rodar. Então, bastava a gente abrir os arquivos diretamente através de um navegador, que o navegador interpretava essas tecnologias e apresentava para a gente o resultado na página, certo? Bom, com relação ao PHP, isso vai ser um pouquinho diferente. Por quê? O PHP ele é uma tecnologia server-side, uma tecnologia que funciona do lado servidor. Portanto, uma tecnologia que é executada em um servidor web. Tá? Então, como assim? Né? Para a gente rodar um código PHP, a gente precisa de um software que é um servidor servidor web, tá? Com o módulo PHP, o interpretador PHP. Como que funciona, né? Nós vamos abrir o navegador, né, no nosso computador, né, no computador do lado cliente, e nós vamos fazer uma requisição para uma página PHP, mas essa página PHP, ela vai estar num servidor web. Porque no servidor web que ele consegue interpretar, né, chamar o módulo PHP para interpretar o código PHP. O navegador ele não consegue interpretar código PHP. Né? E aí no servidor web ele vai interpretar o código PHP e também ele consegue, né, dar suporte a acesso a banco de dados e outros recursos mais avançados. Né? Então tem um motivo para o código PHP só rodar numa aplicação servidora. Né? Imagine vocês se a gente pudesse acessar o Facebook e tivesse acesso a toda a parte de acesso a banco de dados do Facebook no nosso navegador. Né? Seria uma falha de segurança muito grande. Então toda essa parte lógica do Facebook, né, de banco de dados, de segurança, ela roda num servidor específico lá do Facebook. Né? O Facebook, por exemplo, ele é feito em PHP, né? Mas todo o código PHP é executado no servidor do Facebook. E aí, quando a gente acessa uma página no Facebook, faz alguma busca, ele executa aquele código PHP lá no servidor do Facebook, faz uma busca, e o que ele retorna para a gente é uma saída HTML, né, CSS. Né? Então, o PHP ele trabalha junto com o HTML e CSS. Então, quando nós trabalhamos com uma página PHP, nós fazemos a requisição para o servidor vai interpretar todos os blocos de código PHP e vai retornar uma resposta para o nosso navegador, que no caso essa resposta vai ser HTML, CSS e JavaScript. Tá? Vai ser uma resposta apenas com tecnologias client-side, tecnologias que são interpretadas pelo navegador. Ok? Bom, aqui para a gente ter uma ideia, né, até então a gente vem trabalhando com tecnologias client-side, né, que é o JavaScript, HTML, CSS, né, também tem o jQuery, tem o Flash, né, tem o Dojo, tem várias bibliotecas aí, JavaScript, que se enquadram aqui na tecnologias client, né, tecnologias cliente, que necessitam apenas de um navegador para rodar. Só que agora a gente vai ter contato com o PHP e o banco de dados MySQL, né, que são tecnologias que rodam em um servidor. Né? E com isso a gente vai ter acesso aqui ao lado servidor de uma aplicação. Como que a gente poderia desenvolver o lado servidor? Com isso, pessoal, a gente vai conseguir fazer um sistema completo. Tá? Um sistema que envolve cadastro, né, banco de dados. Né? Só o PHP e MySQL que a gente poderia usar? Não, tem várias. Poderia usar o Java para web, o C Sharp.NET, o Python. Poderia usar outros bancos de dados como o PostgreSQL, o SQL Server. Aqui eu coloquei um mosaico aqui de tecnologias para a gente entender que a web ela trabalha com múltiplas tecnologias. Embora nós vamos trabalhar com as mais populares. Né? Nós vamos trabalhar aqui com HTML, CSS, JavaScript do lado cliente e do lado servidor com PHP e MySQL. O que é o PHP, pessoal? Então, para a gente entender, né, o PHP ele é uma linguagem interpretada, livre, usado para desenvolvimento de aplicações que estão presentes do lado servidor e são executadas do lado servidor, capazes de gerar conteúdo dinâmico na internet. Né? Figura entre as primeiras linguagens aí de trabalhar juntamente aí com HTML.
o código ele é interpretado do lado do servidor pelo modo PHP, e aí, quando o código ele é interpretado do lado do servidor, ele gera uma resposta que vai voltar para o cliente, vai voltar para o navegador. E essa resposta, normalmente, ela é HTML, né? As saídas do PHP podem gerar tags HTML ou podem gerar conteúdos dentro de tag HTML. A gente vai ver isso aí com cuidado no decorrer das aulas. É possível a gente instalar o PHP na maioria dos sistemas operacionais gratuitamente, tá? Aqui algumas vantagens do PHP, né? É gratuito. Os custos de manutenção de servidor são muito reduzidos porque ele é a tecnologia servidora mais popular, tá? É um código bastante maduro, né? Uma linguagem muito antiga, então já está bastante madura. Aprendizado relativamente fácil, a conexão com vários, né? Suporta a conexão com vários bancos de dados, disponível para vários sistemas operacionais, né? Linux, Windows, e tem várias funções, bibliotecas, frameworks já prontos, disponíveis para o uso. Algumas desvantagens do PHP é que ele não é considerado tão seguro como o Java, por exemplo, pelo código ser interpretado e o Java permitir a compilação, né? Então, sistemas bancários, né, por exemplo, do Banco Brasil, Banco Itaú, nesses sistemas de banco, por exemplo, não costumam usar PHP, né, costumam usar Java. Mas, né, não é que ele é inseguro, né, ele não é tão seguro, tão robusto, tão seguro contra ataques do que o Java, nesse caso, para aplicações, né, mais né, que trabalham com questões de dinheiro, né, aplicações que requerem um nível de segurança realmente mais alto. E outra questão aqui de desvantagem é que ele não suporta thread, né, que é um recurso que permite você executar duas tarefas ao mesmo tempo, né? Então são duas desvantagens dela, mas o PHP é uma linguagem muito popular e é mais usada aí, né, para as aplicações servidoras na web, tá? A aplicação servidora, pessoal, que eu digo, é uma aplicação completa, né? Porque só com uma linguagem servidor, uma linguagem que roda num servidor web, a gente consegue acesso a banco de dados. Explicando mais uma vez, tá, pessoal? Eu vou voltar muito nesse ponto de tentar explicar para vocês nesse comecinho o que é o lado cliente e o que é o lado servidor, tá? Quando nós rodamos uma aplicação mais completa, né, o que nós temos? Nós temos HTML, CSS, JavaScript rodando no navegador e no servidor a gente tem, por exemplo, aqui o PHP com banco de dados, que é o que a gente vai usar, né? Por que a gente tem essa separação? Porque o navegador ele não roda banco de dados, ele não roda PHP diretamente, não teria nem como, né? Para você ter um sistema igual ao do Facebook, você precisa centralizar o banco de dados em algum lugar. Então, esse banco de dados fica centralizado num servidor do Facebook, né? Um servidor do Google, por exemplo, né? E o que a gente faz é requisições para essa parte servidora do sistema do Facebook, do sistema do Google, para visualizar, né? Para interagir, né? Para acessar, para manipular, a fazer algumas operações através dessa parte servidora no banco de dados. Então, a gente não tem acesso a toda a lógica servidora, até porque seria uma falha de segurança e não tem como a gente ficar descentralizado. Então, precisa haver uma centralização, né? Então, toda aplicação mais completa que a gente tem, que envolve banco de dados, nós temos um servidor principal que roda a parte servidora com o banco de dados, né? Aí só nesse lugar que fica instalado o banco de dados, né? E aí quando nós usamos aqui, acessamos essa página, o que acontece? O que vem para o usuário é HTML, CSS e JavaScript, tá? Mas antes de vir um resultado em HTML, CSS e JavaScript, um resultado dessa requisição, no servidor rodou alguns trechos de código PHP para gerar a saída que nós visualizamos do lado cliente, tá? Então, há essa separação. Há tecnologias que vão rodar no servidor, há tecnologias que vão rodar no cliente, tá? O nó que vai entrar um pouquinho na cabeça de vocês no início é que, no nosso caso, ao invés de usar, num primeiro momento, um servidor já da web, um servidor hospedado, nós vamos instalar o software servidor web na nossa própria máquina. Então, quando nós estivermos rodando nossas aplicações, nós vamos rodar executando a partir de um servidor web, mas que vai estar na nossa própria máquina. E ele vai se processar na nossa própria máquina e vai retornar o resultado
para o nosso navegador, né? Mas ele vai estar na nossa máquina porque nós instalamos um servidor web na nossa máquina, que sem ele a gente não consegue rodar os códigos PHP. Mas quando vocês forem hospedar essa aplicação, colocá-la para rodar, né, para uma situação real, nós vamos usar um servidor de hospedagem, um servidor, né, que tenha uma estrutura mais adequada para rodar essa aplicação, tá? Bom, como que vai ser a dinâmica então, pessoal? Só para a gente entender melhor. Ó. Aqui nós temos um navegador. Aí, por exemplo, você vai acessar aqui no seu servidor web, no servidor onde seu sistema está hospedado, você vai acessar lá o seu sistema. Aí você vai ter acesso aqui, por exemplo, a um formulário que vai ser carregado no seu navegador, né? Aí, através do formulário, você vai preencher aqui o formulário e você vai fazer uma requisição para o servidor. Essa requisição que você faz, quando você preenche os dados em formulário, vai chamar uma página PHP, né, um script PHP, que vai ser interpretado aqui pelo interpretador PHP, tá? Que é um módulo presente no servidor web. E esse interpretador, por exemplo, vai inserir no banco de dados esses valores que você preencheu no formulário, tá? E depois disso, ele viu aqui que a inserção ocorreu de forma correta, ele vai gerar um resultado, uma saída, para te informar, né, que a inserção foi feita com sucesso, você cadastrou, né, no banco de dados, foi feita a inserção. Aí esse resultado, ele vai ser gerado em HTML, tá? A gente vai ver isso aí, como que o PHP pode gerar HTML, ou ser inserido, né, uma saída do PHP dentro de uma página HTML, né? Aí ele retorna o resultado em HTML, esse resultado em HTML volta para a página web que você está acessando aqui, volta para o seu navegador e você visualiza o resultado aqui em formato HTML, CSS, tá? Então essa é a dinâmica. A gente faz uma requisição para o servidor, o que é código PHP vai ser executado no servidor e o resultado volta em HTML para o nosso navegador, tá? Então isso assim que vai funcionar as nossas páginas PHP, ok? Bom, eu sei que no primeiro momento, falando só conceitualmente, não é tão simples de entender isso, mas com o tempo aí a gente vai entender isso melhor, tá? Bom, só que esse servidor web, ao invés de a gente usar um servidor hospedado, né, um servidor já com uma estrutura para disponibilizar o site, né, na internet, a gente vai usar um software no nosso próprio computador. A gente vai instalar o servidor web no nosso próprio computador para fazer os nossos testes, né, para desenvolver a aplicação PHP, né, a gente vai instalar no nosso próprio computador. Como que a gente vai instalar? A gente vai instalar um pacote que chama WAMP Server ou um pacote que chama Vertrigo Server. Eu vou indicar a gente instalar o Vertrigo Server, tá, pessoal? Porque o WAMP, ele tem uma questão aqui que é questão de privilégio de administrador, ele vai cobrar que você seja administrador da sua máquina, e muitas vezes vocês podem não ser, né? Então eu vou falar para a gente instalar aqui o Vertrigo Server, né, que é um software que ele é um pacotão, né, um pacote que já vem com o Apache, que é o servidor web, o servidor que disponibiliza o nosso site na rede, tá? Ele vem já com módulo, com interpretador PHP, e ele já vem com o MySQL, que é o banco de dados, tá? Então ele já vem com os principais softwares que são necessários numa aplicação servidora, tá? Então ele é bem prático de instalar, né? O próximo vídeo aí vai ser sobre a instalação, e aí depois a gente vai começar a explorar o PHP, tá? Só para a gente ter um start, pessoal, então o código PHP, ó, nós temos duas opções, né? A gente pode ter um código puramente PHP, aí nós vamos ter esse bloco PHP aqui, ó, com instruções PHP, e a extensão dele vai ser .php, né? Aí quando nós fizermos uma requisição para uma página com essa configuração, todo o bloco PHP vai ser executado no servidor, e só a saída desse código que vai voltar para o navegador, tá? Ou a gente pode ter aqui um código que não é puro PHP, que é o PHP híbrido, né, incorporado aqui no HTML. Aí o que vai acontecer? Quando a gente fizer uma requisição para uma página assim, o que é bloco PHP, o que for trecho de código PHP vai ser executado no servidor web, né, e a saída desse bloco PHP, ela vai aparecer aqui dentro do HTML, e esse HTML vai ser retornado como resultado para o navegador, tá? Bom, a gente vai ver isso aí na prática, aí eu acho que vai esclarecer um pouquinho melhor para vocês essa questão,
de conceitos, tá? Mas primeiramente, pessoal, a próxima aula aí, a ideia é vocês instalarem o servidor web, que ele é imprescindível aí para a gente rodar as nossas aplicações PHP, e aí depois na sequência a gente vai começar a explorar os recursos aí PHP. Tá ok, pessoal? Até mais, aguardo vocês nas próximas aulas.